Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Felizes estamos com Jesus. Jesus está no barco. Tudo vai bem. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas. Lucas 8. Vamos ler do versículo 22 ao 25. Jesus acalma uma tempestade. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, e estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Você pode se assentar? Hoje o culto, desde o início, está falando sobre não se abalar, sobre Jesus estar com você. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu hei de me alegrar. Então tudo está sendo, o culto ele começa lá da porta e ele termina quando termina. E aí tudo juntinho, você vai perceber que faz sentido. Deus está falando desde o início. Quem está atento, quem está com seus ouvidos abertos para ouvir, está ouvindo nesta noite. Esse texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus chama os seus discípulos, entra com eles no barco e dá uma ordem. A ordem é: passemos para outra margem. Existia uma palavra liberada e a palavra é: chegaremos do outro lado, porque Jesus disse: passemos para outra margem. E quando ele diz passemos, ele quer dizer eu e vocês, vocês e eu, nós passaremos juntos e chegaremos até o outro lado. Havia uma palavra, havia um destino. E aí, no meio do caminho, uma tempestade se apresenta. Devemos lembrar que dentro do barco haviam pescadores que conheciam de mar, que sabia bem, e ali a tempestade naquele lago era muito comum até nos dias de hoje. Eles sabiam, Márcio. Só que aquela tempestade não era uma tempestade igual a que eles estavam acostumados a ver. Era algo diferente, era algo que mexeu com a estrutura deles. E deixa eu dizer uma coisa para você: essa tempestade não vai mudar a percepção que você tem de quem é Jesus e qual é a posição dele dentro do seu barco, dentro da sua história. Marque isso: essa tempestade não vai ter mais o poder de mudar a percepção que você tem de quem é Jesus e a posição que ele está dentro dessa história. Jesus deu uma ordem, havia um destino. Quantos de nós também, assim como os discípulos, entramos em um barco, entramos em um ministério, aceitamos um convite, renunciamos certas coisas, posições. Nós cantamos aqui que estamos gastando a nossa vida, perdendo tudo com amor e alegria.
Não estou aqui querendo tirar o lado poético da música, da canção, nada disso. Mas deixa eu te falar, com Jesus a gente não perde nada. É entrega. E quando nós entregamos a Ele a recompensa do céu, não há perda. A entrega com alegria, a renúncia com alegria, não há perda. Então, quantos de nós, ao aceitarmos o convite de Jesus, no meio do caminho não enfrentamos uma tempestade? E às vezes nós dizemos assim para Jesus: Jesus, estou passando por isso logo agora que estou caminhando. Quem nunca aqui fez essa oração? Jesus, logo agora que eu estou te buscando, logo neste momento que eu estou me santificando, essa tempestade se apresenta. Ei, quem disse que seguir a Cristo, viver com Ele, servir a Ele, vai nos isentar de passar por tempestades e problemas? A questão é que, de fato, hoje nós estamos pregando um evangelho de muita facilidade. E aí, quando as dificuldades se apresentam, a primeira coisa que a gente quer fazer é abandonar o barco. Mas quem conhece a palavra e quem conhece Jesus sabe que Ele mesmo nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições, mas é para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu, nós também vamos vencer. Só que nós estamos aguardando e esperando Jesus somente para esse tempo. Miseráveis homens que somos, porque nós estamos esperando Jesus para esse tempo, para abrir a porta que nós queremos que Ele abra. Estamos esperando Jesus dar aquilo que nós queremos que Ele dá. Nós queremos que Ele realize os sonhos que estamos sonhando. E quando isso não acontece, nós queremos abandonar. Mas viver com Jesus é sim, nós vamos sim passar por dificuldades, porque problemas fazem parte da vida. Diz isso para o teu irmão, porque ele precisa saber. Problemas fazem parte da vida. Tem muito crente aí que está perdendo de caminhar com Jesus, porque não compreendeu isso ainda. Tem muito crente abandonando a comunhão, a santidade, porque não entendeu ainda que os problemas fazem parte da vida. Mas o privilégio do crente é ter Jesus em todos eles. O privilégio daquele que não abandona Jesus é saber que de nada nós teremos falta se Ele é o nosso pastor. Só que quando nós lemos o texto, nós achamos que nada vai faltar. Quando nós lemos, nós achamos o seguinte: se Ele é meu pastor, a porta não vai se fechar, não vai faltar dinheiro na minha conta. Não, não é isso. Que isso lhe falte, Jesus não vai lhe faltar. Ainda que a porta se feche, Ele vai mandar a provisão. Ainda que a doença venha bater a porta, Ele envia cura. Ainda que você precise de alguém, Ele vai enviar o socorro. E se a morte vier, para o crente tem vida eterna. Não tem por que temer. Se Ele é o teu pastor, de nada você terá falta. Só que nós estamos lendo o texto de outra maneira, querendo um Jesus realizador. E Ele faz, gente, Ele tem poder para fazer, sim. Só que eu me preocupo quando eu vejo a igreja presa buscando um Jesus que só é capaz de realizar. Um Jesus que eu só quero estar perto se Ele fizer, se não fizer eu vou embora. Mas logo agora que eu estou me santificando, logo agora que eu estou buscando, ninguém se santifica para receber bênção. Se santifica porque quer ser parecido com Ele. Se santifica porque quer ter intimidade com Ele. Se santifica porque sabe que é assim que Ele vai conseguir chegar ao céu. E as demais coisas nos são acrescentadas. Quantos de nós talvez entramos aqui vivendo uma tempestade, porque elas aparecem e vêm sem avisar.
E nenhuma tempestade vem apenas assim, olha, a gente está dentro do barco e começa a chuva muito forte. Não, começa com raios, trovões. E aí a gente já começa a ficar com medo. Já começa, a chuva vem aí. Alguma coisa já está por vir. Até que a tempestade de fato acontece. Não vou aqui dizer que cristão não sente medo, sente. Não vou aqui dizer que nós não sentimos dores, sentimos. Não vou aqui dizer que tem momentos que a gente pensa que até está só mesmo. Mas é porque a tempestade tem este poder quando nós permitimos de tirar a nossa percepção. Mas nesta noite o Senhor está trazendo um alívio para nós e nos mostrando qual é o lugar dele nessa tempestade. Nós não podemos esquecer que ainda que a tempestade esteja forte, Jesus está no nosso barco. Não podemos jamais esquecer. Difícil é sair do barco onde Jesus está e ir sozinho enfrentar essa tempestade. Sabe por quê? Porque depois que passar por tudo, toda ela, pastora Cida, vai voltar. Porque quem um dia esteve presente com Jesus, porque os discípulos já estiveram com ele, enquanto ele realizava milagres, já tinham visto Jesus pregar, e quando uma vez nós estamos ao lado do Mestre, sentimos a tua presença, a gente até quer sair do barco, até fica um tempo longe, mas não suporta muito tempo ficar longe sem essa presença. Uma vez que você sentiu, ainda que esteja longe, ainda que esteja no lugar impróprio lá, você percebe, aqui não é o meu lugar, eu não posso estar aqui. Só que aí quando volta quebrado. Então saiu porque permanece. Porque dentro do barco aonde Jesus está, você está seguro. Ainda que com medo, há segurança para você ali. Não saia. Hoje eu estou pregando para quem entrou aqui com desejo de desistir, com desejo de abandonar, de fazer aquilo que é certo, porque parece que tudo está dando errado. E é assim mesmo. É bem desse jeitinho que as coisas acontecem. Quando Deus fala com Moisés, que Moisés iria libertar o povo, Moisés vai até Faraó, fala com Faraó, e qual é a atitude dele? Ele vai dizer assim: aumenta o trabalho, aumenta a carga, aumenta a dificuldade, aumenta os problemas, aumenta a dor, aumenta, porque assim eles vão esquecer dessa história, aumenta, porque assim eles vão esquecer dessa promessa, aumenta, porque assim eles vão esquecer dessa história de que haverá libertação, aumenta, que assim você os distrai. Ainda hoje é da mesma forma, o inimigo quer aumentar, intensificar a nossa luta, mostrar pra gente que é grande demais, que não dá, para que a gente esqueça da promessa, para que a gente esqueça da palavra. Mas Jesus disse que a outra margem o esperava. E aí nós estamos às vezes escolhendo ouvir qualquer outra voz e deixamos de lado a palavra de Jesus, deixando de lado aquilo que ele já falou ao nosso respeito. Nem sempre, eu vou dizer que quase nunca ou nunca, porque pelo menos para mim nunca foi assim. Não sei para vocês, de repente alguém tenha essa experiência. Mas eu nunca tive a experiência de dizer sim para o Senhor, de fazer algo por Ele e para Ele, e não enfrentar nenhuma dificuldade no caminho. E às vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo: não, se está tudo assim é porque Jesus não está no negócio. Só que Jesus estava no barco. E houve tempestade. Só que a tempestade na vida do crente, ela é didática, ela é pedagógica, ela nos ensina. Ela nos ensina.
E a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo no momento em que a tempestade se apresenta. Os discípulos não acordam Jesus de cara. Os discípulos não acordam Jesus quando começa um raio, um trovão, quando começou o vento a balançar um pouquinho, não. Eles só acordam Jesus quando eles acham que vão morrer. Quantos de nós sabemos que Jesus está no nosso barco, ainda que calado, mas Ele está lá, esperando a gente dizer: Jesus, estou sentindo o frio deste vento. Jesus, estou percebendo que algo está mudando, alguma coisa está errada, mas não chama Jesus, não clama por Jesus. Espera o perigo da morte ficar tão iminente para clamar pelo Mestre. Se Ele está do seu lado, se Ele está no barco, ao menor sinal de tempestade, você, como filho, servo, discípulo dele, você pode clamar por Ele, porque quando nós clamamos por Ele, no primeiro sinal, pastora Cida, Ele anda com a gente até chegar ao fim, e a gente não fica tão embaraçado, mas nós só clamamos Ele quando já estamos vendo que não tem mais jeito. Por quê, pastora? Ele está do lado. Ele está do lado. E por que a nossa primeira atitude não é clamar por Jesus logo? Percebeu que a água começou a entrar no barco? Por que já não acordou Jesus logo? Jesus, meu casamento não anda muito bem. Jesus, já não tem mais os abraços que tinham antes. Jesus, Ele já não me procura mais como antes. Está saindo, Jesus. Finais de semana não era assim, mas só espera para clamar Jesus quando o homem já pegou a mala e já foi embora com a outra. Jesus, o negócio está estranho aqui no trabalho. Estou percebendo a perseguição. Jesus, alguma coisa está acontecendo, entra comigo todos os dias que eu entrar aqui. Jesus, eu estou acordando hoje, vou chegar lá, mas entra comigo na empresa, senta comigo nesse computador, abre a minha mente, abre a minha visão, mas nós só clamamos Ele quando a demissão está chegando, quando o inferno está avançando. Quando a igreja ora, o inferno tem que recuar. O problema é que nós não oramos mais. E aí ele avança. A tática do inferno continua a mesma. Nos distrair. Aumenta o peso. Aumenta a carga. Aumenta a dor. Aumenta o trabalho, porque certamente eles vão esquecer que há libertação. Certamente eles vão esquecer que há uma saída. Eles vão esquecer. Mas hoje nós que estamos aqui, não somos daqueles que cedem, não somos daqueles que retrocedem. A nossa vida, a nossa fé está firmada naquilo que já foi dito por Ele. Há uma palavra. Há uma palavra. E eles sentiram medo. Mas sabe por que talvez deixaram para chamar Jesus só quando eles acharam que ia morrer? Porque, como eu disse no início, eles entendiam sobre mar. Eles entendiam sobre tempestade. A gente vai dar conta. Vou dar jeito. Eu consigo, eu posso.
Só que sem Jesus nós não podemos nada. Sem Ele nada podemos fazer. E é essa autossuficiência que tem nos levado para longe de Cristo. É essa autossuficiência que tem nos tirado da comunhão. É essa autossuficiência que tem tirado a nossa intimidade com Ele e tem nos feito sentir medo na hora que deveríamos ter coragem. Tem nos feito abandonar na hora que deveríamos avançar. Tem nos feito sentir medo na hora que a nossa fé deveria entrar em ação. Porque estamos nos achando autossuficientemente demais. Porque até aqui eu entendo, até aqui eu posso. Vamos fazer uma coisa? Vamos começar a clamar a Jesus a todo tempo, a todo momento, para todas as questões, para todas as perguntas, para todas as decisões. Eu lembro que na minha época, e eu não sou velha, mas eu lembro bem que nós não saíamos, minha avó, minha mãe, Márcio está aqui, é dessa época também, você também? Para que é. O Nem está aqui, tu é mais novo, mas eu sei que tu vem dessas famílias tradicionais. Tem mais gente, eu sei que tem. A gente não saía, minha avó não saía com a gente, minha mãe não saía com a gente para ir a médico algum, sem antes orar pela gente em casa. Não saía para resolver, não saía para ir para a fila. Quantas vezes eu já vi minha mãe e minha avó orando antes de ir para a fila do colégio municipal para conseguir vaga para a gente. Senhor, estou indo para lá, abre o caminho, dá a vaga, nós precisamos. Quantas vezes a gente não ter o que comer de manhã e a gente orar, na hora do almoço, chegava a provisão. Eu não estou aqui querendo dizer que você não tem que ir a médico, que você não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa primeira busca, a nossa primeira intenção, a nossa primeira oração, o nosso primeiro pedido de socorro precisa ser para o nosso Mestre, porque só Ele pode fazer o que ninguém mais faz, só Ele entra onde ninguém pode entrar, só Ele vê o que ninguém pode ver, só Ele dá a paz que ninguém pode dar. Ele faz por nós o que terapia alguma pode fazer. Não estou dizendo que você não tem que buscar terapia. Eu estou dizendo que há coisas que na terapia não resolve. É só com Jesus, é só com oração, é só com entrega, é só no seu quarto, no secreto com Ele, que você vai conseguir resolver essas coisinhas, esses probleminhas, essa falta de perdão, essa falta de humildade, essa falta de sede de buscar a Ele. Essa falta de desejo de ser santo a cada dia. Mas Ele clama, eles clamam. Eu não gosto muito de falar isso antes tarde do que nunca. Porque tem momentos que o tarde pode levar tudo a perder. Porém, ainda havia tempo. Ainda houve tempo. É porque havia uma palavra, Jesus já havia liberado. Nada mudaria. Não seria uma tempestade, não seria um problema, não seria uma situação como essa que mudaria aquilo que Jesus já havia dito. Deixa eu falar para você,
Se Ele já te prometeu, se é Ele, porque às vezes a gente confunde, a gente acha que aquilo que eu quero muito, eu ouvi uma palavra que pareceu que foi ao encontro, não. Se Ele mesmo disse, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se Ele falou, pode ter certeza que não tem tempestade, não tem diabo, não tem impedimento, não tem luta que vai te impedir de chegar a outra margem, não tem. Não tem, não é esse medo, não é a sua falta de fé, não. Só que veja bem, aqueles que com fé estão diante da tempestade, não se sentem abalados. É por isso que muitas vezes a gente se sente assim destruído, mas a palavra diz que nós não seríamos. E a gente se sente na lona. Conhece aqueles crentes que toda vez que você encontra está mal. Não tem um sorriso no rosto. Não tem uma alegria, pastora, mas estou cheio de luta, estou cheio de problema, quero abandonar tudo. Verdade, gente. Só que aquilo que Ele entregou nas nossas mãos é maior do que a nossa dor. O propósito precisa ser maior. Tem dias que eu também subo aqui com vontade de não subir. Tem dias que eu subo dizendo, Senhor, como é que eu vou ministrar se eu preciso receber? Tem dias que dá vontade de sair correndo, sim. Mas quando esse desejo de sair correndo for sair correndo para os braços do Pai, Silas não tem jeito. A gente chega nos braços dele, a gente ora, a gente chora, a gente se lança aos pés dele e ao sair, a gente sai renovado. A gente sai com combustível novo. Experimenta isso. Hoje foi um dia assim. Eu levantei meio xoxa, meio capenga. Falei, Senhor. E às vezes a gente pergunta a Deus como a gente vai dar conta de tanta coisa. E aí eu comecei a lamuriar o tempo inteiro. Eu falei, ei, pode parar. Porque se eu começar o meu dia assim, o final dele vai ser terrível. Aí liguei lá e procurei no YouTube, né? Hinos de guerra. Botei altão, comecei a orar, Senhor, me anima nessa manhã. Senhor, dá o ânimo que eu preciso. Jesus, me faz enxergar aquilo que o Senhor quer que eu faça. Me ajuda no dia de hoje. E fui cantando, e fui louvando, fui lavando a louça, fui fazendo o almoço. Quando acabou, eu já estava mais contente. Eu estava feliz porque consegui terminar as minhas coisas, me arrumei, saí, estou na rua até agora. Mas é assim, a vida do crente precisa ser assim. E o inferno está tentando nos fazer pensar de forma diferente. Não se distraia. Não permita a tempestade tirar a sua percepção do poder que ele tem. E eles levantam Jesus. Quando eles percebem que iam morrer, eles chamam Jesus. Decidem clamar e acordar Jesus. E o interessante é que não nessa versão que eu li, não sei a que estava aqui, mas em outras versões, eles não só acordam Jesus pedindo por socorro, mas eles indagam a Jesus. Não te importas que pereçamos? O Senhor não está se importando com isso que nós estamos passando? E aí, quando nós lemos essa parte do texto, a gente questiona os discípulos, dizendo que absurdo. Como eles puderam dizer, falar assim com Jesus, mas quantos de nós não oramos assim também? Porque muitas vezes, a dor é tão grande
O sentimento de estar perdendo é tão grande, diante das situações, que parece, a nossa percepção, nos faz achar que Jesus não está vendo. Que Jesus está indiferente à nossa dor. E quantas vezes nós não oramos assim: Senhor, parece que o Senhor não está vendo. Senhor, até quando? É assim ou não é, gente? É só comigo ou vocês também? Ninguém? Que isso! Vou parar de pregar, gente. A palavra está falando para ninguém, só para mim. Só eu que oro assim? Só eu que em alguns momentos penso assim? O que eu estou querendo dizer é que vai acontecer momentos que a gente vai pensar. Só que esse pensamento não pode nos alimentar. Ou melhor, eu não posso me alimentar desses pensamentos. Eu tenho que ter a certeza que ainda que a tempestade esteja revolto, o mar esteja revolto, Jesus permanece no barco. Ainda que pareça que Ele não está vendo, tenha certeza, porque Salmos vai dizer que o nosso Deus, Ele não tosqueneja, Ele não cochila. Isso quer dizer que Ele não fecha os seus olhos em momento algum, diferente de nós. Que ao ver um filme, eu já falei isso aqui, ao ver um filme, ao ver uma novela, a gente depois do Davi, eu não consigo mais assistir um capítulo das séries que eu gosto, numa vez só. Eu assisto um capítulo por parte, em 10 vezes. Boto um pouquinho, daqui a pouco, amanhã, daqui a uma semana eu volto naquele mesmo capítulo até terminar um. Ou às vezes eu começo a ver, eu estou lá cochilando, dormindo, perdi. Aí depois eu vou ver, mas às vezes eu tenho preguiça de voltar, caramba, perdi essa parte, nem vi o que aconteceu. Só que isso sou eu, é você. O nosso Deus não perde um minuto, um segundo da nossa história. Ele nunca fecha os seus olhos, Ele está com os seus olhos atentos para nós. Então, se talvez você entrou aqui pensando que Jesus não está te vendo, que Jesus ainda não tomou nota dessa situação, que Jesus ainda não fez nada diante dessa história que você está vivendo, somente lembre que talvez foi você que ainda não se chegou a Ele, talvez foi você que ainda não despertou Jesus, talvez foi você que ainda não chamou Jesus para essa tempestade. Ele está vendo. E Ele quer cuidar das nossas emoções nesta noite. Ele quer cuidar do nosso sentimento esta noite. Ele quer cuidar do nosso psicológico nesta noite. Ele quer cuidar. E para eu finalizar, quando eles despertam Jesus, ao se levantar, é lindo, o texto, eu amo a Bíblia, gente. Jesus é mestre, perecemos, e Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Eles clamaram: Jesus, mestre, estamos morrendo. O Senhor não se preocupa que nós vamos morrer, nós estamos perecendo. Jesus se levanta e a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Acalma a tempestade. Jesus, a primeira coisa que faz ao acordar, ao se levantar do seu sono, é dizer para os ventos e para o mar: cale-se, acalme-se e houve bonança. E logo após a tempestade já está calma, Ele ensina. Sabe por que isso? Porque enquanto nós estamos passando por dificuldades e problemas,
é difícil a gente entender certas coisas. No momento do caos, enquanto nós estamos ali no meio, com a nossa visão perdida no que está acontecendo, nós não conseguimos entender certos ensinamentos. E aí deixa eu aplicar algo para nós como igreja, líderes e pastores. Primeiro a gente ajuda, depois corrige. Jesus primeiro fez bonança chegar para depois dar a correção, para depois dizer: onde é que está a fé de vocês? Ele mostra daquilo que ele é capaz de fazer. É como se ele estivesse dizendo assim: vejam, com uma palavra eu mando esse vento acalmar. Com uma só palavra eu trago a bonança que você precisa. Com uma só palavra, aí sou eu que mando no vento e no mar. Sou eu quem estou ao seu lado diante dessa tempestade. Fui eu quem disse que chegaríamos lá. Eu não disse que deixaria você só. Eu não disse que você iria sozinho. Eu não disse que sairia do barco. Eu não disse que largaria a sua mão. Eu disse que chegaríamos juntos. Juntos. E aí o texto termina com os discípulos olhando uns para os outros e dizendo: quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles viram a tempestade terminar. Ao final da tempestade, eles têm uma nova percepção de quem é Jesus. Ao final de uma tempestade, a forma que você vai enxergar Jesus vai ser diferente. Diante desse problema maior que está na sua vida, quando ele vier e resolver com apenas uma palavra, você vai olhar para Jesus de forma diferente. Você vai ter um novo entendimento, você vai ter um novo olhar, você vai ter uma nova fé, você vai ter a sua fé aumentada, porque após ver Jesus calando tudo com apenas uma palavra, não tem como duvidar daquilo que ele é capaz de fazer. Fique de pé comigo. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já enfrentaram diversas tempestades em sua vida, em que vocês viram Jesus acalmar. Só que na medida que você avança na sua caminhada, parece que o nível da tempestade aumenta. E dessa vez você acha: não, agora eu não vou suportar. Agora eu não vou conseguir. Agora eu não vou vencer. Ei, a tempestade aumentou, mas Jesus não mudou. A tempestade pode estar diferente agora, mas Jesus continua o mesmo. O problema é que você não pode olhar para essa tempestade e esquecer quem é que está no seu barco. Que nesta noite toda a sua percepção seja transformada.